Na primavera de 1945, enquanto as forças aliadas apertavam o cerco aos restos do exército alemão de dois lados, uma coluna de carros discreta avançava pelos desfiladeiros montanhosos à noite em direção às posições americanas. Eles viajavam sem faróis, tentando não chamar atenção. Em um dos carros estava sentado um homem com o braço quebrado, que seguia para o negócio mais importante de sua vida. Na véspera dessa fuga, ele destruiu parte de seus arquivos de trabalho, mas 14 toneladas de projetos essenciais foram cuidadosamente escondidas em uma mina abandonada, como um argumento perfeito para negociar com futuros empregadores. O nome desse fugitivo era Wernher von Braun. E foi justamente ele que, 24 anos depois, organizou para os Estados Unidos o pouso na Lua. Mas hoje vamos deixar de lado os triunfos espaciais. Nosso objetivo é olhar para o cotidiano real dos criadores dos primeiros mísseis balísticos. Vamos analisar como era estruturado o trabalho, a rotina dos engenheiros do V1 e V2, o que acontecia em seus confortáveis assentamentos fechados e como funcionava aquele mecanismo de bloqueio psicológico que lhes permitia projetar o futuro com entusiasmo nas cavernas da montanha de Konstein. Olá a todos, meu nome é Semion e você está no canal History Show e declaro aberta a sessão Como Viviam. Vamos começar. O que é uma arma de retaliação? O termo Vergeltungswaffe, arma de retaliação, foi criado pelo Ministério da Propaganda do Terceiro Reich e colocado em circulação exatamente no momento em que a aviação dos aliados começou a bombardear sistematicamente os centros industriais alemães. O Reich precisava urgentemente de uma arma capaz de alcançar Londres sem o uso de bombardeiros e sem perder seus próprios pilotos, que já estavam em falta crítica. Para essa tarefa, foram adaptadas duas tecnologias diferentes. O V1 era uma bomba voadora barata, que se destacava pela produção em massa e pelo som assustador do motor pulsante. Já o V2 representou um verdadeiro salto tecnológico, um míssil balístico de 14 metros que caía da estratosfera em velocidade supersônica, tornando absolutamente inúteis quaisquer sistemas de defesa aérea da época. A liderança nazista vendia à população exausta a ideia de que justamente essas armas milagrosas sozinhas mudariam o rumo da guerra. Para que o mito propagandístico se tornasse toneladas reais de metal e explosivos sobre as cidades britânicas, era preciso alguém capaz de fazer essa física funcionar. Quem são essas pessoas? O foguete A4, que mais tarde se tornaria o V2, foi desenvolvido por um grupo inteiro de especialistas, cada um responsável por uma parte do projeto, e sem qualquer um deles, o programa simplesmente não teria saído do lugar. A equipe era liderada por Walter Dornberger, um oficial de artilharia com uma visão pragmática. Ele fazia a ponte entre o linguajar dos engenheiros e o dos generais, explicando aos militares por que o projeto não avançaria até o almoço de amanhã. O diretor técnico Wernher von Braun era o rosto do programa, um estrategista que sabia vender a ideia. E o coração do sistema, o motor, dependia de Walter Thiele, a quem os colegas chamavam de cérebro de todo o sistema de combustível. E quando chegou a hora de transformar protótipos únicos em produção em massa, vieram especialistas em produção como Arthur Rudolph. A idade desse grupo impressiona. Em 1937, quando começou a construção do campo de testes na ilha de Usedom, von Braun tinha apenas 25 anos. É como se hoje um pós-graduando liderasse um escritório de projetos de nível estatal e ainda entregasse resultados. A maioria dos engenheiros-chave tinha entre 20 e 30 anos. De onde vieram tantas pessoas? Aqui entrou em ação uma brecha no Tratado de Versalhes, que proibia a Alemanha de ter artilharia pesada, mas não dizia nada sobre foguetes. Sim, e em 1919 ninguém os considerava uma ameaça. Para os militares, isso virou uma zona cinzenta para investir dinheiro sem violar proibições internacionais. A equipe principal surgiu dos clubes amadores de foguetes do final dos anos 20. Eram caras que liam Júlio Verne, sonhavam com o espaço e construíam os primeiros motores em terrenos baldios, queimando as mãos e destruindo completamente suas invenções caseiras. No caso de von Braun, o interesse pela pirotecnia surgiu ainda na infância. Certa vez, ele prendeu um foguete de artifício a um carrinho de brinquedo e causou um verdadeiro caos na rua, pelo qual acabou sendo levado para a delegacia. Para eles, construir foguetes era um sonho de infância que ganhou apoio estatal de repente. Quando o regime ofereceu campos de testes e recursos ilimitados, eles não pensaram em ideais.
Eles viram uma oportunidade de realizar aquilo com que antes só podiam sonhar. Para que a equipe de engenheiros ambiciosos entregasse resultados e transformasse projetos em metal, precisavam de uma base fechada própria. E a máquina estatal não economizou. O Reich construiu para von Braun e sua equipe uma verdadeira utopia tecnológica. Uma bolha isolada, dentro da qual a guerra permanecia apenas como uma linha no Jornal da Manhã. Peenemünde, o cotidiano de um assentamento imperial exemplar. Esse grande complexo de pesquisa ficou conhecido como Peenemünde, em homenagem a uma vila na ilha de Usedom. O campo de testes e o assentamento vizinho de Karlshagen, onde viviam os funcionários, não foram construídos como um típico local militar fechado, mas como uma vitrine social do Reich. A ideia era quase utópica: mostrar como, sob o nacionalsocialismo, engenheiros e operários viviam lado a lado em uma única comunidade popular sem classes. Em vez de quartéis tristes, os criadores de foguetes recebiam chaves de sobrados com quartos, cozinhas e jardins próprios. A infraestrutura de Karlshagen impressionava. A loja de departamentos local substituía a cidade inteira, com balcões de carne, laticínios, livraria, barbearia e até locadora de carros. As crianças iam à escola em ônibus especiais e 6.000 funcionários iam trabalhar de trem elétrico gratuito todas as manhãs. E quando toda a Alemanha já estava restrita a cartões de racionamento de alimentos, as prateleiras da loja local estavam abarrotadas de produtos. A equipe não precisava de nada. E a apenas 15 minutos a pé dessas vitrines, havia barracões de madeira para os prisioneiros. Dentro do perímetro fortemente vigiado, com passes coloridos de vários níveis, reinava uma liberdade anormal para um Estado totalitário. Os especialistas tiravam férias, ligavam para familiares e navegavam juntos de iate pelo Báltico. Mas não era possível manter a motivação de milhares de pessoas apenas com rações e prática de vela. Em junho de 1943, Dornberger fez um discurso magistral diante da equipe. A propaganda nazista nela se misturou com a ideia de messianismo tecnológico. Como quem diz, vocês não só apertam parafusos, são pioneiros, mudando as regras da guerra e da paz. Esse método funcionava perfeitamente, transformando a rotina exaustiva em um envolvimento pessoal com um avanço histórico. Simultaneamente, o sistema de segurança dividia rigidamente o projeto em compartimentos estanques. A pessoa que montava os giroscópios podia passar meses sem saber no que estavam trabalhando no prédio ao lado. Alguns engenheiros só perceberam o verdadeiro objetivo do seu trabalho no final da guerra. O ritmo de trabalho, os testes, os fracassos e o preço do erro. O trabalho em Peenemünde alternava entre longos períodos de rotina com cálculos e desenhos e fases de intensa atividade. Durante os testes, o plataforma número 7, principal plataforma do campo, rugia dia e noite sem parar. Cada lançamento consumia somas colossais por apenas alguns segundos de telemetria. Esses poucos dados precisavam ser registrados, decifrados e logo usados no próximo lançamento. Após cada lançamento mal sucedido, a análise começava e frequentemente seguia noite adentro, sem pausas para dormir. Dormenger lembrava de von Braun após esses acidentes, sombrio, abatido, mas já depois de 10 minutos ele reunia a equipe para uma sessão emergencial de brainstorming. Se o defeito era encontrado rapidamente, seguiam em frente. Caso contrário, montavam um novo foguete contando que a próxima catástrofe fornecesse mais informações. Até o fim de 1942, explosões nos lançamentos eram consideradas custos normais do processo, um método de tentativa e erro essencial para criar nova tecnologia. Mas então Adolf Hitler eleva o foguete G2 ao status de prioridade máxima do Estado. As regras do jogo mudam instantaneamente, e uma falha técnica agora deixava de ser apenas um experimento mal sucedido. Tornava-se motivo para a intervenção da SS e investigações sobre lealdade. Um momento marcante ocorreu em 1944. A Gestapo prendeu Werner von Braun e mais 2 engenheiros. Foram acusados de não se dedicarem ao Reich e de falarem muito sobre foguetes para voos espaciais. Aquele sonho juvenil com as estrelas, pelo qual essas pessoas entraram na engenharia de foguetes, acabou se tornando um caso criminal. E Dornberger teve que ir pessoalmente até Hitler para defender os colegas, mas não era possível chegar a um acordo com todos. Na noite de 18 de agosto de 1943, a aviação britânica realizou um bombardeio em tapete sobre Peenemünde. Sob os escombros morre Walter Thiel, justamente o cérebro do sistema de propulsão. Essa perda causou um dano irreparável ao projeto. A experiência única de ajuste das câmaras de combustão e das turbobombas se foi com ele, atrasando criticamente o desenvolvimento do motor. A mudança para o subsolo e a cegueira profissional.
Após os bombardeios de agosto de 1943 permanecer na superfície, tornou-se suicídio. Decidiu-se transferir a produção para o subsolo. Foi escolhida a montanha Constein, na Turíngia, onde já antes da guerra havia túneis para extração de gesso. Já em setembro, os engenheiros de produção Arthur Rudolph e Albin Savatsky desceram até lá para iniciar a linha de montagem do V2. A rotina dos engenheiros alemães no subterrâneo era impecavelmente organizada. Módulos secos revestidos, iluminação elétrica brilhante, dormitórios isolados nos túneis, comida quente em uma cozinha separada. Na galeria ao lado, do outro lado da parede, morriam prisioneiros do campo de concentração Dora. Até janeiro de 1944, eles passavam as noites diretamente nas correntes de ar, sobre o cimento nu, sem nenhum sinal de esgoto ou ventilação, respirando venenos das explosões. A mortalidade nesses 6 meses superou todos os recordes dos campos do Reich. Em dezembro de 1943, os locais foram inspecionados pelo responsável pelo armamento, Albert Speer. O que viram chocou tanto parte de sua comitiva que alguns funcionários precisaram receber licenças para recuperação psicológica. Já o próprio Speer, uma semana depois, enviou ao responsável pela construção, o general da SS Hans Kammler, uma carta oficial de congratulações. Ele elogiou Kammler pelo ritmo fantástico da construção. Vale acrescentar um detalhe que raramente aparece nos relatos populares. Arthur Rudolph recomendou o uso de trabalhadores forçados, campos de concentração conectados já em abril de 1943, muito antes da chegada a Constein, depois de visitar uma das fábricas de aviões onde essa prática já era utilizada, e na avaliação dele mostrou-se eficaz. A decisão de empregar mão de obra escrava não foi imposta aos engenheiros. Parte deles chegou a essa decisão por conta própria, como uma medida administrativa racional. Mas como dezenas de pessoas instruídas podiam tranquilamente desenhar esquemas a poucos metros de mortes em massa. Os pesquisadores chamam isso de cegueira profissional. Os técnicos viviam confinados a um conjunto estreito de tarefas. O próximo lançamento, um novo componente, um prazo apertado. Generais pressionavam, exigindo um plano a qualquer custo. E internamente, a equipe era motivada pelos discursos de Dornberg sobre um grande avanço tecnológico. Nesse paradigma, qualquer pensamento sobre ética ou compaixão era visto como algo que atrapalhava o ato de fazer história. O destino de Rudolph é uma ilustração perfeita desse truque psicológico. Após a guerra, ele declarou repetidamente que ficou chocado com a escala do trabalho forçado na fábrica. No entanto, foi ele mesmo quem organizou tudo isso. Mas acusá-lo de uma mentira banal seria uma simplificação. Provavelmente, a psique humana simplesmente sabe isolar completamente a função de trabalho da avaliação moral. Uma parte do cérebro resolve a tarefa de produção com máxima eficiência, enquanto a outra, anos depois, sinceramente se horroriza com o resultado. O fim de Peenemünde e o grande desaparecimento. Na primavera de 1945, o desfecho da guerra era óbvio para qualquer um que soubesse ler os relatórios. Do leste, o Exército Vermelho avança. Do oeste, americanos e britânicos pressionam. Em 4 de maio, as tropas soviéticas entrarão em Peenemünde, mas encontrarão apenas galpões vazios. A equipe de construtores de foguetes já terá sumido nesse período. A evacuação foi planejada meses antes do fim. A rendição aos americanos não foi iniciativa pessoal de von Braun. Todos aqueles caras, Dornberger, Rudolph e Braun, avaliaram os riscos da forma mais pragmática possível. Os britânicos que passaram meses sob os ataques do V2 em Londres claramente não os receberiam com flores. A opção soviética também foi descartada. Não era difícil prever o que aconteceria com uma pessoa que tivesse uma patente de oficial da SS em um sistema que acabou de perder dezenas de milhões de seus cidadãos na guerra contra a Alemanha. Os Estados Unidos seguiam como o único mercado seguro onde engenheiros trocavam conhecimento por vida e liberdade. A logística e a evacuação eram supervisionadas pelo general da SS Hans Kammler, que construiu vários campos de concentração, como Auschwitz. 500 especialistas foram levados aos Alpes. Toneladas de arquivos foram queimadas, mas o mais importante foi escondido nas montanhas do Harz para negociações futuras. Mudavam-se à noite sem faróis, por estradas com remanescentes da frente em colapso nos 2 sentidos. No meio dessa confusão, o próprio Kammler desaparece sem deixar rastros, deixando para os historiadores um dos principais enigmas do final da guerra. A rendição aos americanos aconteceu como uma transação comercial clássica. No verão de 1945 começa a Operação Paperclip. A inteligência dos Estados Unidos escolhe 115 dos melhores especialistas de Peenemünde para enviar para o outro lado do oceano. Obstáculos burocráticos, como ordens de Truman contra a contratação de nazistas ativos, foram contornados limpando as biografias dos especialistas.
Documentos comprometedores sobre a filiação à SS eram literalmente presos com um clipe no verso dos arquivos pessoais, tirando-os da vista das comissões de inspeção. Daí veio o nome da operação. A União Soviética realizou uma campanha semelhante, a Operação Ozoaviakin. A diferença estava apenas nos métodos. Enquanto os americanos faziam negociações e assinavam contratos, os soviéticos simplesmente colocaram alguns milhares de especialistas alemães em trens e os levaram embora em uma única noite. O que aconteceu com eles? Décadas depois, o destino dessa equipe não parece uma celebração da justiça, mas sim uma auditoria fria de ativos. É ele quem mostra como a responsabilidade foi realmente distribuída após a queda do Reich. Wernher von Braun se tornou o rosto do programa espacial americano, diretor técnico do programa Saturno V e arquiteto da missão lunar. Ele faleceu em 1977 coberto de medalhas nacionais dos Estados Unidos, permanecendo como um ícone intocável da ciência. Walter Dornberger viveu tranquilamente até 1980. Ele fez carreira no setor aeroespacial dos Estados Unidos e da Alemanha Ocidental e publicou memórias sobre o projeto V2. Por seu passado militar, ele não recebeu nenhuma sentença judicial em nenhum país do mundo. Arthur Rudolph é o único dos principais do projeto cujo passado dos subterrâneos de Konstein acabou o alcançando. Em 1984, após 40 anos de atuação nos Estados Unidos, o Departamento de Justiça iniciou investigação sobre trabalho escravo na fábrica subterrânea. Para evitar uma deportação humilhante, Rudolph entregou voluntariamente o passaporte americano e foi passar o resto da vida na Alemanha. O destino dos engenheiros era definido por sua utilidade técnica para as novas superpotências, dispostas a apagar qualquer passado em troca de um futuro promissor. Nesta história não há uma moral bonita. Ela termina com uma distribuição seca de cargos e posições entre pessoas que, décadas antes, traçavam calmamente trajetórias de voo em túneis subterrâneos, a poucos metros daqueles que esses mesmos túneis trituravam meticulosamente. Por hoje é só. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau a todos!